Então, eu queria só fazer uma rápida mesmo, breve introdução, para abrir o microfone e que esse fosse um encontro com mais interlocução do que geralmente é, né? Porque como eu não paro de falar, fica mais difícil das pessoas falarem. Mas queria chamar essa interlocução. Vou trazer uma perspectiva, né? A gente sabe de coisas por vários meios. Um dos meios que eu tive acesso, apesar de não ser astróloga, foi pela astrologia, quando a gente já vem falando isso desde o começo do ano, que quando Saturno, Plutão e Netuno entram em Capricórnio e permanecem um tempo ali, algo acontece. Espera aí que alguém não está ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Só a Rose que não? Tá. Então, eu vou seguir aqui e a Rose vai se organizando. Ah, resolvido. Muito bem. Bem-vinda, Rose. Libera o mic. Ah, tá. Estão falando com a Rose, né? Tá. Então, Então chega essa informação, né? Saturno, Plutão, Netuno entrando em Capricórnio. Isso não determina nada. Isso inicia processo. Isso não é uma condenação. Mas ali está dizendo como a gente vive retorno de Saturno, como ali está dizendo que é um momento que as coisas vão entrar em xeque. Então, o que não é mais sustentável não tem mais espaço para permanecer. É uma finalização de ciclos. E nem sempre, não necessariamente, uma finalização de um ciclo tem que ser uma coisa terrível, tem que ser uma coisa difícil para ser vivida. Depende o quanto a gente está apegado ao ciclo que vai se encerrando. Quando chega essa notícia, né, dessa conjuntura astrológica, conversando com alguns astrólogos, astrólogas amigos, eles colocam que não se sabia o que ia acontecer e trazem 3 hipóteses. Guerra, cataclisma, alguma questão grave natural e epidemia. Então, tinham essas 3 possibilidades ou todas elas. Na minha perspectiva, a gente está vivendo a melhor delas, né? A que é mais, e está vivendo a maneira, de uma certa maneira, até delicada, né? Do que poderia ser com essa conjuntura toda. Principalmente porque é um tipo de experiência, né, de epidemia que está acontecendo, que o efeito dela é muito mais forte do que a coisa em si. Outro dado que eles trouxeram era que também é uma conjuntura que traz mortes coletivas com mais consciências, quer dizer, a gente fica sabendo mais, porque há 15 dias a gente teve uma morte coletiva aqui no Guarujá, porque teve uma enchente, caiu um morro, deslizou um morro, morreram 40 pessoas ali, e fica menos notável isso, né? Porque são notícias mais locais. Agora a gente está com notícias mundiais. Então, o que eu queria trazer como introdução para a gente, todo mundo aí, quem quiser abrir o microfone e participar, é que a gente está vivendo um processo de uma finalização de um ciclo. Esse processo não determina nada, ele só nos coloca como é que a gente está em relação a isso, aos nossos apegos. A base dessa cultura que está se finalizando é saúde, trabalho e educação. E são as 3 coisas que estão bem abaladas. E dependendo do nosso apego, da nossa crença nessas bases, a gente vai sofrer mais ou menos. Então, para mim, o que está acontecendo é isso, né?
é uma finalização já anunciada, e não é que foi anunciada pelos astrólogos, já está anunciada porque a gente não adianta esse progresso constante, essa maneira de se relacionar com a natureza e uns com os outros, e a gente com a gente mesmo, ela estava ali anunciando já um fim de linha, né? Então você chega ali onde a dualidade fica negativo-negativo e não negativo-positivo. Então ela já não se sustenta mais. Então tudo isso estava sendo já anunciado. A gente vem fazendo esses processos de olhar desde uma outra perspectiva como seres humanos dessa sociedade, sem se isolar, sem entrar numa bolha, porque a gente acredita que a gente pode viver outros modos de vida e não esses que a gente tem acreditado que já está instaurado e instalado. Outras maneiras de gestão sociais, outras maneiras de relação com a saúde, com o que é questionar o que é trabalho, a educação, o que é essa escolaridade que a gente vive. Então, são questões que muitos de nós aqui já vêm trabalhando e questionando e desenvolvendo, porque já não dava mais, já era o fim da linha. Só que agora a gente chegou num campo mais mundial, mais social. E então tem muita notícia boa, né? Que é esse recuo, esse regresso, essa desaceleração está trazendo uma regeneração da natureza, está trazendo a possibilidade da gente parar e pensar em coisas, está trazendo também, vem à tona os nossos medos, que estão todos baseados em controle e garantia, que é uma ilusão, uma grande ilusão. Enfim, todas as nossas ilusões estão vindo à tona e a gente vai ter que lidar com elas, ou vai de várias maneiras, né? A gente vai ter que lidar com elas obrigando, se afastando, ou resignando, ou aceitando para que outros inícios aconteçam. Então, a situação é muito forte, ninguém precisa falar isso, mas ela é necessária para se tornar desnecessária. Da mesma maneira que o sistema que a gente vinha vivendo, ele se fazia necessário para se tornar desnecessário. E quanto mais a gente adia o desnecessário, mais a gente sofre, porque mais apego vai tendo. Então, que seja uma passagem que se torne logo desnecessária. E eu acredito que esse movimento vai se tornar desnecessário, que é esse modo esse susto, esse choque que a gente está tendo, ele vai se tornar desnecessário quando a gente se alinhar com o que é necessário, né? Então, só trazendo uma perspectiva de um calor no coração com esse movimento. O lidar com a morte também é uma coisa que a gente vem se dedicando já há um tempo, principalmente com esse apoio da meditação da vacuidade, onde a gente teve um retiro aqui e tinha aquela pergunta, né? Quem aqui acha que um dia vai morrer? Todo mundo levantou a mão. E quem acha que vai morrer hoje? Ninguém levantou a mão. Porque a gente sempre tem certeza que hoje não é o dia de morrer, né? E a gente agora está lidando com isso, que a morte ela fica mais evidente. E quando a morte fica mais evidente, a vida também fica mais evidente. O problema é onde a gente para, onde a gente trava no meio do caminho, né? Onde o nosso medo toma conta, que não é um medo de prevenção, de cuidado com a existência, né? É um medo de perder aquilo que não nos pertence. Então, queria deixar um espaço aqui para ouvir outras pessoas, né? O que está acontecendo? Como é que vocês estão sentindo? O porquê entrar num encontro com esse assunto nessa manhã?
Eu posso falar. Eu sonhei com vocês, né? Com a gente, assim, com Piracaia, com Ana. E ontem a gente tirou um tarô aqui em casa sobre o coronavírus. E aí tinha todo um círculo de 13 cartas. No meio dele tinha uma coisa apocalíptica e uma transformação. E uma, um chamado, assim, que era: vocês vão precisar de muita força. Vai ter um momento que vai dar ruim, assim. Vocês vão estar cansadas e eu fiquei muito pensando nesses alimentos que vão ajudar a sustentar situações mais desafiadoras, assim. Então, eu vim aqui hoje até falei para minha mãe entrar pro entre virtual, buscando esse nutriente dessa comunidade, assim, de apoio, que a mente fica divagando entre tá tudo certo, vamos nessa, e caraca, fodeu. Então, é essa a minha intenção do encontro. Quando vocês sabem que, alguns de vocês sabem que eu uso várias ferramentas, né? Tarô, holocromos, coisas que podem nos fazer acessar inconscientes. Mas a gente sabe que sempre a leitura depende da nossa perspectiva. Então a coisa ela nunca vai se dar por si, ela vai espelhar as nossas perspectivas. Então quando a gente, para mim, né, quando eu abro um acesso para o inconsciente, é para saber como é que eu estou pensando aquilo, como é que eu estou sentindo aquilo. E aí vai me dando um material para olhar para isso, para ver a dualidade disso, para integrar isso, porque o que a gente está vivendo agora é o limite da dualidade, é o limite da mente dualista. Se a nossa mente se transforma, tudo se transforma. Se o nosso cognitivo se transforma, a maneira de pensar, sentir e agir, tudo se transforma. Só que a gente tem que tomar cuidado, que a gente está muito apegado a batalhar para a mudança acontecer. E quando a mudança acontece, a gente tem que parar de batalhar para a mudança acontecer e tem que atuar a mudança. Então, eu vejo em quase todas as mensagens que as pessoas estão mandando, enviando e replicando, são ainda mensagens de batalha, né? De como se agora a gente quisesse voltar tudo ao normal, voltar tudo como era antes. E a única coisa que não dá é para voltar ao normal, porque não era normal que a gente estava vivendo. Então não é, ai, gente, vamos esperar sem pânico e deixar passar, porque tudo vai voltar ao normal. O normal que a gente estava vivendo é que nos levou a viver o que a gente está vivendo hoje. Seja se esse vírus veio por guerra biológica, seja se esse vírus veio do morcego, ou veio da China, ou veio da onde for, a gente está vivendo um processo que, de uma certa maneira, foi sustentado o campo para que isso acontecesse. E quem fez esse campo foi o modo que a gente estava vivendo. E agora a gente já está vivendo de outro modo, porque de uma maneira ou de outra a gente está sendo obrigado a viver de outro modo, só que a gente ainda está trazendo para este outro modo o modo anterior, que é o de opinar, ter opinião sobre, que é buscar resolução, buscar como lidar com isso, que é trazer essa necessidade de controle e de garantia. E justo o convite é para abrir mão de controle e garantia. Porque controle e garantia é a coisa mais frágil que existe. Controle e garantia de quê que a gente tem quando nasce, né? E como é que é viver sem controle e garantia? Então, para mim, quanto mais rápido a gente fizer essa passagem, quanto mais intensa a gente fizer essa passagem de transformar em nós aquilo que a gente, na mudança de ambiente que a gente está sendo obrigado a viver, que está todo mundo ficando em casa, essa mudança, reconhecer que a gente está trazendo o velho para ela. E por isso que ela ainda vai se sustentando. Então, como é que a gente faz essa mudança em nós para que esse velho não acompanhe e logo a gente possa viver outros momentos, outros movimentos, né?
Eu queria falar também. Ontem, não sei, acho que eu estava bem tranquila, assim, fazendo as medidas preventivas, né? Eu moro com minha avó, tem 80 anos e tal, e eu mais especialmente mais preocupada, assim. E ontem me veio pavor, me veio desespero, assim. E eu cessei em mim o pavor da tragédia o pavor da tragédia mesmo. E é interessante, porque há uns 3 meses, sei lá, um tempo atrás, isso já me veio, assim, sabe? Esse trabalho com a tragédia. Existe um aspecto em mim que tem pavor da tragédia e que treme. Ontem aconteceu isso, meu corpo começou a tremer e eu chorei e tal. Falei, olha, tá vindo à tona essa coisa da tragédia de novo. E, e senti isso, assim. E aí hoje eu sentei para meditar, né? E me veio uma coisa que era um outro aspecto em mim que queria ter a experiência do vírus. Que, então tá, então eu quero ter, porque assim, tem também uma perspectiva de que eu acho que é realmente necessário, né? Se apareceu é porque realmente é necessário, tá tudo certo. E, e aí me veio isso, assim, eu achei interessante, porque ó, me veio uma sensação e uma crença, tipo, olha, eu preciso disso, eu preciso ter a experiência do vírus no meu corpo para poder aprender. Então, tinha uma coisa do aprendizado, e aí eu me coloquei em questão, algumas questões, né? Ó, mas esse aprendizado precisa dar por esse caminho, né? E tal. E, e aí é isso, assim, sabe? Eu vejo, não sei se está num conflito, mas está talvez numa confusão, né? Tem um pavor, mas tem também uma vontade de aprendizado, tem uma sensação do que é necessário mesmo, e está nisso, assim. E aí, Amanda, quando você pensa nessa tragédia, porque de uma perspectiva é uma tragédia mesmo, né? Os acontecimentos, eles mudam muito as nossas perspectivas. Essa manhã, também, quando eu estava ali fazendo meus processos, eu me assustei com uma liberação de um ressentimento. Eu me assustei com isso. De repente, um ressentimento começou, um ressentimento meu, né, que eu sustento, ele começou a se liberar. E eu levei um susto, da onde está vindo essa liberação, né? E eu acho que é por causa da perspectiva da relatividade das coisas. Então, a gente também tem um espaço agora muito mais aberto para rever muitos ressentimentos. E os ressentimentos, eles são, são desequilíbrios cognitivos, porque com ressentimento você pensa de uma maneira, sente de outra e age de outra. E esses desequilíbrios, eles geram doenças e várias manifestações. E, e aí eu fui me permitindo, né, viver esse processo de liberação desse ressentimento, e é como se as minhas células estivessem se renovando, saindo do ressentimento e virando células abertas, porque a gente pode até chamar de amor, porque amor é estar aberto para se diferenciar. Então, se eu me diferencio, se eu sustento um ressentimento, de repente eu me abro para não ter mais ressentimento, eu estou vivendo um amor, eu estou me diferenciando, estou permitindo me transformar. Então, também tem isso, né? A tragédia e essa situação toda relativiza muita coisa em nós. E, e esse processo de tragédia faz com que a gente possa. Eu estou falando isso porque você falou da sua avó. Os meus pais, estão na faixa de 80 anos, mas eles se consideram claramente não terem risco, não serem da turma do risco, porque eles são muito saudáveis, não tem absolutamente nenhuma doença, e eu também acredito. Só que aí eles não estão conseguindo parar quieto. Eles estão indo para lá e para cá, visitando amigos, porque eles acham que a solidão é a pior coisa que existe.
E aí, finalmente, eles conseguiram entender que eles podem estar portando vírus para lá e para cá, principalmente para essas pessoas. Então, hoje eles prometeram que vão vir aqui para o sítio e vão fazer uma quarentena. Não sei se vai durar isso, mas é isso, né? É uma tragédia que para um toca, deixa eu me tocar aqui, para outro, deixa eu ir para o mundo, já que eu vou morrer, deixa eu morrer junto, né? Então, eu acho que esse é o momento de relativizar tanta coisa e aproveitar essa relativização para poder transmutar, principalmente ressentimentos. A gente se abre para todos os processos que nos coloquem cada vez mais em contato com a força da humanidade, porque a gente fica sempre sonhando em salvar o mundo e, na verdade, me parece que é o mundo que está sempre tentando salvar a gente. Então, o mundo está lá tentando salvar os seres humanos e essa talvez seja mais uma tentativa, né? E tem vários processos que nos levam a uma integração, que nos tiram dessa autodestruição. E uma delas, a gente recebeu aqui a visita alguns anos atrás de um tolteca, do Dom Carlos, e ele trouxe para a gente os princípios toltecas, né? E me veio muito claro, desde que essa tragédia toda começa a acontecer, esses princípios me vieram muito claro e eu comecei a olhar para eles com mais carinho e criando base para praticá-los, né? Então, o primeiro deles é a impecabilidade da palavra. E é quando a gente, toda palavra não vai atentar contra nós e nem contra ninguém. E então não tem lugar para fake news na impecabilidade da palavra, não tem lugar para projeções, porque você, para ficar na impecabilidade da palavra, você precisa integrar e entrar num campo vazio de relação. Depois da impecabilidade da palavra, vem não levar nada para o pessoal. Quando alguém atua de uma maneira que aparentemente está fazendo mal para os outros, é porque está transbordando dor, está transbordando sofrimento. Não cabe aquele sofrimento em si, então transborda aquilo e machuca o outro, mas antes de mais nada está se machucando e está bem machucado. Então, você não levar para o pessoal é você saber que o outro não está atentando contra você, o outro está transbordando a sua dor e o seu sofrimento. E aí é completamente diferente a sua atitude quando você vê alguém transbordando dor e sofrimento do que a sua atitude quando você acredita que alguém intencionalmente está querendo te machucar, né? Não levar nada para o pessoal, impecabilidade. A outra dela se alguém souber, me lembra. A quarta dela, já vou lembrar da terceira, a quarta é fazer o seu melhor. Eu não tive conclusões também. Não tive conclusões. Perfeito. Sim, não pressuponha coisas, não suponha. E esse é o princípio do preconceito. Quando alguém pega e fala assim, eu não sou preconceituosa, eu não sou preconceituoso, se você supõe alguma coisa, você está tendo preconceito. Então, você começa a supor que alguém olhou para você de uma maneira ou falou alguma coisa de você, isso é preconceito. Então, não tira conclusões, não supor coisas. Se você está em dúvida, se você começou uma viagem, olha para ela e, se precisar, vai lá e conversa com o outro, vai lá e pergunta, vai lá e se expõe. Não vai lá para checar com o outro, porque é conclusão sua, é preconceito seu. Então, esse é a terceira lei deles, e os princípios, né? E o quarto é faça o seu melhor. E esse quarto dá um alívio, porque você fala, bom, eu pequei, eu não fui impecável com a minha palavra, mas fiz meu melhor. Eu tirei conclusão e tal, mas deixa eu fazer meu melhor, que é reconhecer que eu tirei essa conclusão, né? Ela dá uma redenção, esse quarto princípio. Então, do que a gente está falando aí? De princípios. Quais são os princípios que sustentam o nosso campo social? Porque esse campo social ele precisa de princípios. E os princípios que a gente vem carregando até agora
que é o princípio do capitalismo, que é o princípio da indústria farmacêutica, que é o princípio da escolarização, que esses princípios da institucionalização do trabalho, do ser, é um princípio da falta, sempre te falta alguma coisa. A gente vem de um princípio da ilegitimidade, do princípio do não pertencimento. Então, quer dizer, esse é o convite. Não é um convite para que tudo volte ao normal, para a gente continuar sustentando esses princípios que nos trouxe até aqui, mas de rever que princípios são os nossos. E a gente não vai poder encaixar um princípio tolteca, encaixar um princípio budista, encaixar um princípio. A gente vai ter que ser criador de princípios, e tem vários princípios já aí bem estabelecidos que vão nos dando essa possibilidade. Mas é isso, o convite é para repensarmos nossos princípios e criarmos esses princípios a partir da nossa sociedade do aqui e agora, né? Vou deixar aqui o microfone para outra pessoa. Alô? Bom dia, gente. Anteontem, eu acho, eu coloquei na internet, um post, uma postagem, uma publicação, né? Dizendo assim que eu ouvia muito as pessoas falando do isolamento, né? Que a gente precisa ficar em isolamento, e eu ficava percebendo em mim que ao contrário de isolamento, essa era uma oportunidade de conexão, de restaurar a conexão comigo mesmo, que a gente não vai estar isolado dos outros, a gente vai estar em contato com a gente mesmo. A Ana comentou sobre 3 pilares, vamos dizer assim, né? Educação, saúde e trabalho. E nessa hora que você falou assim, Ana, eu pensei assim, engraçado, né? Há um tempo atrás, e olha só, eu trabalho com isso há um tempo, não sei o quê, e de repente me veio a lembrança de novo, uma coisa que eu não tinha, descoberto há não muito tempo. A etimologia de educar, que é trazer à tona, quando eu me refiro. Senão, o que a gente tem para oferecer para uma organização de seres que, por sua vez, também vão contribuir para uma organização de coisas infinitas, né? De um rizoma infinito, inimaginável até. E aí eu fiquei me dando conta disso, né, assim, de que esse é um momento da gente reconectar com o que eu tenho para trazer à tona. E o que eu tenho para trazer à tona, o fruto de mim mesmo, é o meu trabalho. Então, trabalho não no sentido de algo que preciso para ganhar dinheiro, embora eu possa fazer trocas com ele, e é isso que a gente faz efetivamente, trocas, né? Para reconectar com o meu legítimo trabalho, minha obra, o fruto. Aí, gente, eu brinquei aqui conversando sobre a mangueira, né? As mangueiras são mais sábias mesmo, né? Elas não têm dúvida do fruto do seu trabalho. E para mim, como médico homeopata, ou trabalhador agora no campo da saúde junto das crianças, não como um médico homeopata, a saúde começa, o campo de fundo da saúde é esse contato com essa fonte misteriosa, fonte do eu sou quem sou, desse arquétipo extraordinariamente misterioso e profundo que me diz quem eu sou, mas que eu preciso ir ao encontro dele. Eu até botei nessa publicação da internet, eu botei a música que eu cantava para meus filhos, porque eu não sabia muitas canções de ninar, aí eu cantava Caçador de Mim, que o Milton Nascimento canta, né? E como uma inspiração para esse momento da gente restaurar
poder ter a chance de restaurar conexões. Tomara que possa ir mesmo, enfim, era o desejo de vocês, para ver o enterramento, né, o sepultamento de uma ordem social que, afinal, foi constituída por nós. Isso é uma coisa que eu sempre tento não perder de vista, né? O capitalismo não é um monstro que me atinge. Eu criei ele, eu crio ele a cada dia. E crio por conta das máscaras que eu uso, da fuga de mim mesmo, do distanciamento da minha pureza inicial, primária, sei lá como é que é isso. Tem umas palavras difíceis, né, da gente falar. Então, eu sinto que aí quando você falou, pois é, né, talvez você não possa ir por impedimentos. A gente está aqui em Cumuruxatiba, que é uma vila de pescadores no sul da Bahia, impedido de sair. O governo da Bahia fechou as linhas intermunicipais e está tentando fechar as interestaduais também. Ok, beleza, não quero falar sobre isso exatamente, mas a gente está aqui, nessa pequena vila na beira do mar. Eu fiquei pensando assim que talvez a gente não vá ver, talvez vocês não possam ir à Itália ver o sepultamento da civilização, mas talvez a gente esteja aqui combinando uma possível restauração, uma possível regeneração. Vila 11 talvez represente embrionariamente, e está muito lindo participar dessa gestação, né? De uma possibilidade outra. Eu até ultimamente eu nem tenho falado tanto em transformação, sabe? Porque transformação para mim acontece mesmo. O meu tema, que está sendo muito caro para mim, é regeneração, é restauração, reconexão. Eu tenho mergulhado mais nesse campo. Eu acho que todo mundo, a importância de trazer publicamente essa criação da Vila 11, ela justo está vindo porque não é um processo para acontecer aqui. E só para lembrar, né, chama Vila 11 porque 11 é o número de aquário, e a gente está passando dessa era de peixes para aquário. Também 11 é o número do tarô da Carta da Força, que é um início amadurecido, né? E 11 também são dois uns que precisam sustentar singularidades, porém eles não vivem se eles se separarem, se eles não estiverem em composição. É a singularidade em composição. E porque o que a gente está prezando, o princípio bem claro é não substituir uma coisa por outra. Então, quando vem alguma ideia, a primeira coisa que a gente faz com as ideias é integrar as ideias. É para que as ideias não sejam o nosso impulso de ação. Então, eu estava pensando, né, esses dias sobre o Entre, que estava anunciado, e, obviamente, a gente não poderia ter o Entre presencial, porque seria um desdém, né, com todo o processo que está acontecendo. Então, veio a ideia, né? A ideia é, vamos desmarcar o Entre, é óbvio. E aí, quando veio uma ideia, a gente integra essa ideia. Então, fui lá, integrei essa ideia e esvaziei. E nesse vazio surgiu, faça a quarentena do Entre, seja responsável socialmente. Aqui a gente tem confiança e recursos de que, se o vírus vier participar do Entre presencial, que a gente dá conta para as pessoas que precisam lidar com o vírus, que possam lidar com o vírus de uma maneira caseira. Por isso que a gente aconselha, pede para quem tiver com alguma questão de vulnerabilidade de saúde, não venha. Porque pode ser que o vírus venha junto, e pode ser que não. E se vier, a gente cuida, e é o tempo que depois a pessoa pode sair daqui e não sair por aí contaminando os outros, né? E quando surge isso, é de uma força inevitável, mas que a razão ainda briga, porque eu falei, não,
pelo amor de Deus, deixa eu ficar aqui sossegada, né? Para que eu vou entrar nisso? Então, o que eu faço é colocar para o Fábio a questão, porque aí eu sei que é ele que vai virar e me pôr o pé no chão. Então eu viro e falo assim, olha, Fábio, o que me surgiu foi isso. Ele falou, vamos fazer brilhar os olhos dele. E aí eu tive que aceitar esse surgimento. Então tá, vamos fazer esse entre presencial como quarentena, inspirado nesse livro que a Cuca me apresentou do TAS. Então, a gente vai criar uma zona autônoma temporária. E essa zona autônoma temporária, ela precisa ser sustentada por princípios. Então, o que a gente agora está desenvolvendo são os princípios que vá permear todo o encontro. E esses princípios, eles não são leis que finalizam, porque a nossa mente geralmente é assim, qual é a lei? O que pode, o que não pode, né? Quando você põe princípios, são sustentações para a criação e não algo para se obedecer. A diferença, se eu pego e falo assim, o princípio da impecabilidade da fala, esse é um princípio, cada um vai criar em cima disso o que é a sua experiência com isso, inclusive para poder pecar e poder olhar para essa impecabilidade. Então, são princípios. Se são leis, é assim, olha, é a lei da impecabilidade. Tá aí quem pecar. Bom, aí a gente precisa trazer uma condenação, precisa julgar essa pessoa. Aí e assim a gente vai sustentando a mesma coisa, né? Então, sim, um prazer, Alexandre, ter você fazendo toda essa criação dessa semente da Vila 11 com essa sua experiência e perspectiva, porque estamos precisando de todas as perspectivas possíveis, né? Vi que Cuca queria ler alguma coisa, Cuca? Como assim ler? Entendi. Eu te vi saindo, pegando o livro, voltando, pondo óculos. Eu falei, a Cuca vai ler alguma coisa para a gente. Não. A Gabriela estava me mostrando os princípios toltecas. Tá. Ai, saí. Exato. E agora? Desative o som, tá certo. Né? Adicionar imagem, não. Não, esse é o perfil. É aqui, exibição do... E aí, como estamos? Oi, Ana. Qual é a sensação? Oi, Ana. Oi, Érica. Eu queria trazer uma perspectiva que você falou assim. Peraí, Érica, não está dando para te ouvir. Está como se está bastante chiado. Tá melhor agora? Ainda não. Fala agora. Tá melhor A agora? Cláudia? Não. Não. Tá, eu falo então. Diga lá, Cláudia. Eu fiquei com, não é um incômodo, mas uma questão, uma dúvida, quando você fala da gente perceber o mudar a si mesmo, o olhar, essa eu não entendi, não consigo nem explicar, mas acho que é essa coisa do sustentar a mudança, da mudança interna, porque eu acho que a gente já está nesse
processo, né? E aí eu não entendi o que especificamente você quis dizer com isso, assim, acho que você quis dizer algo além do que eu tô conseguindo viver hoje, entendeu? Aí eu queria que você falasse. Aham. Sim, né? Vamos ver. Eu falo aqui, você me diz se é por esse caminho, né? Quando imagina que alguém é médico e é muito bom médico e começa a cuidar das pessoas e começa a salvar vidas e começa a trazer bem-estar para a comunidade e ele começa então a se identificar com isso, com ser médico. E esse médico, ele vai sempre torcer ou sempre precisar que existam doentes. Então ele começa a ser um produtor de doenças, do campo da doença, porque ele se identificou com isso e se ele deixar de ser médico, ele vai ser o quê? Como se fosse a medicina que colocou ele nesse lugar que ele se sente pertencendo e legítimo. Então, tem algum momento que esse médico é uma passagem necessária para se tornar desnecessária e que ele não precise mais ser médico, que a gente não acredite que a vida ela é necessariamente adoecedora. Então, é uma passagem para a gente poder olhar para isso e deixar de adoecer, que se torne desnecessário adoecer, e não que a gente tenha isso bem claro. Como a gente tem muito claro hoje, passado, presente e futuro, é muito claro que a gente tem um pensamento linear. Se a gente ficar pegado nisso, a gente não vai se abrir para um outro campo que está muito perto, muito próximo de nós, que é a coexistência de passado, presente e futuro. Que é coexistir nisso, que é do presente poder transmutar passado, do presente poder liberar futuro. E a gente tem tão claro que o ser humano funciona assim, a gente tem tão claro que a nossa mente dualista é uma mente humana e não um modo de mente humana, que a gente se identifica com tudo isso que a gente acredita que é o que faz o ser humano acontecer, e a gente fica se levando para todas as experiências com todas as limitações. Mas a gente não é legítimo nem pertence à humanidade por conta da mente dualista, por conta de identificação com profissão, por conta da nota que você tira na escola, por conta dos princípios que nos sustentam nesse momento e que eles venceram. Então, a gente tem que desinvestir, perder essa humanidade. É que nem a gente já tem muito claro que o que se faz, qual que é a melhor maneira de se viver em sociedade? É no progresso. E não é no progresso a melhor maneira de viver a sociedade. Porque os recursos vão ficando escassos, porque a gente vai indo num fim de linha. Então, a gente está vendo que, neste momento que está tendo a desaceleração, está acontecendo uma regeneração e uma abertura para pensar, uma abertura para mudar as coisas. Agora, se algum presidente ele vai, na sua campanha eleitoral, à presidência, um candidato, ele vai dizer, olha, gente, eu vou, a minha plataforma aqui é desacelerar. A gente vai desacelerar tudo. Votem em mim, que eu prometo desacelerar a economia, desacelerar tudo. Ninguém vai votar nesse cara, né? Porque a gente já tem claro que a gente quer progresso. Só que não é isso que nos identifica, que nos determina, que nos legitima, que nos faz pertencer, né? Fica claro, Cláudia? Era por aí? Sim. E nessa mesma linha, se o que a gente busca... Sim, é isso, mas se nessa mesma linha a gente está buscando evoluir como ser humano, evolução de consciência, e mesmo no desacelerar, isso também, como é que faz para sair? Isso também perde, daí vira nada, né? Não sei se estou conseguindo. Sim, se eu pensar em... Olha lá, fala, Cuca, porque ela chegou no nada, vai lá.
Não, a questão, é a mesma coisa que você está falando, mas vou colocar em outras palavras. Eu acho que a questão é como a gente vai sobrepondo camadas e camadas e camadas e papéis ao nosso eu, ou ao que a gente é. Então, eu estava na cozinha com o Fábio, seu marido, conversando, e ele falou para mim o seguinte: olha, hoje em dia eu não me considero mais ator. Que ator, assim como médico, como outras profissões, que é diferente de lixeiro, de outras profissões desvalorizadas, se identifica muito com esse papel, né? E ele falou: eu não me considero mais ator. Hoje em dia eu não sei mais o que eu sou. Eu sou lavrador, eu sou horticultor, eu sou varredor, eu sou cozinheiro, eu sou tantas coisas. E, entretanto, ele continua atuando, aceitando papéis de ator, mas ele quis dizer que ele perdeu a identidade como ator. E ele encontrou outras coisas que ele é. Então, acho que esse exemplo é muito legal, porque mostra que a gente tem muitas identidades possíveis e a gente não é nenhuma, no fundo. Porque a gente também se identifica como mãe, como mulher, como homem, como uma série de outras coisas que são mais para trás ainda e que são identificações. Eu não acordo de manhã e penso, eu sou mulher. Já está integrado. Mas todas essas são camadas de identificações que, na verdade, prendem a gente de alguma maneira e nos tiram do ser, não é mesmo? Então, eu posso continuar, ele continua atuando como ator, mas não está mais identificado. Alguém vai continuar atuando como médico, mas sem estar identificado dessa maneira. É isso que eu queria acrescentar. A questão não é a profissão, a questão é como você se identifica com ela e passa a viver como se você fosse aquilo. Desative o áudio, né? Sim, tudo aquilo de camadas, né? Que a gente vai colocando. Então, Cláudia, eu acho que talvez fique mais claro agora com a Cuca falando, e só para trazer quando a gente, você falou, né? Então, aí o quê? Aí é nada? Quando a gente vai tirando essas camadas, a gente chega num vazio, que foi ontem o que o Diogo também trouxe no nosso encontro de homeopatia, né? Vai chegando num campo vibracional. E toda identificação... Então, se a gente acorda, como a Cuca falou, se eu acordo e eu não preciso falar assim, eu sou mulher, porque eu já sou mulher, mas eu posso também pôr camadas que vai me identificando. Então, como mulher, eu preciso pensar assim, eu preciso fazer assim, eu preciso atuar dessa maneira. E aí eu vou colocando alguma coisa que já é um monte de coisas por cima. E quando a gente consegue liberar a mente dualista, a mente paradoxal, ela simplesmente ela surge. Então, é daí que vem a diferença. Quando eu pego e falo assim, eu continuo baseado no controle e garantia. Então, tá, para esse momento que é melhor ter uma mente paradoxal, então eu vou, com a minha mente dualista, criar uma mente paradoxal. E vou pondo camadas sobre camadas, por isso que só vai piorando. E, na verdade, a mente paradoxal, ela se apresenta como sendo, é a natureza atuando. E quando eu não interrompo essa natureza atuando, ela se apresenta. Por isso que é sem controle e garantia. E como é que ela se apresenta? Porque ela já está, porque ela já é. Então eu desinvisto, eu integro a mente dualista, eu desinvisto a minha reação na mente dualista, eu integro essa mente, eu entra num vazio e deste vazio surge alguma coisa. E o que surge é a mente paradoxal. Mas a mente paradoxal é um princípio, não é um fim. Se eu tiver mente paradoxal, eu vou pensar assim, assado. Não, é um princípio que me dá a possibilidade de pensamento. Fica mais... Te contempla, Cláudia, ou te traz ainda mais questões? Acho Perdi que a Cláudia sim. aqui, mas... tá aqui. Não, tô aqui. Acho que sim. É que é sempre chegar nesse lugar de... Acho que do nada
é meio estranho. Então, quando sente isso, dá uma resistência, assim, eu acho. Aí por isso que fica querendo tentar entender o que quis dizer e tal. Sim. Mesmo porque a gente tem que tomar cuidado para que esse nada não vire nada, não vire niilismo, né? Para que seja um campo de criação e não um nada niilista. A Érica, se todo mundo tiver acesso aí, abriu o texto que a Érica colocou aqui, que é bem inspirador. E se alguém não tiver acesso ao texto, fala que a gente lê aqui. Fernanda, você ia abrir? Ô, Ana, eu tenho vivenciado assim, como se fosse um foguete, sabe? Essa questão. Quando ele vai sair da dimensão da Terra, ele precisa soltar algumas partes dele para atingir o objetivo, né? E aí ele vai entrar num campo completamente diferente do campo gravitacional, do campo que a gente está acostumado aqui nessa dimensão, entendeu? E quando você está lá, tipo, você não tem garantias de nada, é esse campo vazio. Então, assim, eu acho que essa imagem, ela tem me ajudado a desprender das coisas que eu fui achando legal ao longo da vida, tá adquirindo, mas assim, ao mesmo tempo, na hora que você entra para esse outro campo, a sensação é assim, tudo continua, mas de uma forma diferente, entendeu? Integrada, e meio que você fica assim, como que vai ser a ação diante disso, no sentido de talvez as leis desse campo novo, ela é uma lei diferente, que a gente não conhece, então a gente está sendo apresentada para ela, né? E, então, assim, eu só queria deixar essa imagem porque ela tem me ajudado nesse sentido. Obrigada. Oi, Ana. Queria dividir com você e com o grupo assim, uma espécie de dilema que eu tenho vivido já há alguns anos e que me gera angústia de tempos em tempos, assim, que assim, devido à prática docente que eu sustentei por alguns anos, integrar um conhecimento, para mim, está muito diretamente relacionado a compartilhar esse conhecimento, que muitas vezes pode cair naquela esfera negativa que é do professoral, né? que é passar umas... junto com o discurso vira uma certa autoridade, assim, uma ideia de que eu sei o que eu estou falando. E de uns anos para cá, isso foi se desconstruindo tranquilamente, por escolhas minhas mesmo, mas que me levam, às vezes, para um beco sem saída, assim, onde eu não sei eu não tenho certeza do que eu sei, e quando eu tento colocar isso para fora, é desastroso, porque fica evidente que a estrutura que me permitia ganhar alguma coisa com esse modo de fazer, ou de criar conhecimento, não tá mais íntegra, né? Ela sofreu já muitos abalos no interior dela, então nem eu acredito muito, assim. E assim, diante de tudo que vem com o grupo, com essas ideias que surgem, a gente nem sempre está online, mas está sempre te acompanhando depois. E, assim, eu tenho muita vontade de compartilhar isso com amigos, mas
quanto mais a gente avança, mais a compreensão do que a gente está falando entra em risco e menos interlocutores eu encontro. Então, assim, eu me sinto, de um certo modo, vivendo um pouco isso. Assim, ao mesmo tempo, eu fiz um retiro de silêncio, né, meditativo, há um tempo atrás, que era para me dar confiança no meu silêncio, e estou ainda trabalhando isso, né? Silenciar para mim é muito difícil, porque justamente como eu te falei no início, conhecer para mim, integrar conhecimento tá dentro do processo de compartilhar, de falar, de debater. E eu sinto que essas coisas que estão chegando depois de um tempo, elas têm que ser cozidas dentro de uma espécie de interioridade silenciosa, mas que me angustia quando me entusiasma e eu não sei, não estou certo como dar vazamento a isso, como integrar isso no meio de uma comunidade próxima que eu teria, né, gosto de estar dialogando isso, sabe? E eu sinto isso, eu sinto muitos sinais vindo dessa comunidade que assim, que muitas vezes essas ideias originais, vindo de mim, elas soam como ainda dentro do velho modelo de oposição a um paradigma. Aí eu queria, sei lá, queria poder encontrar um meio, talvez só digerindo mesmo isso com o tempo, de viver um entusiasmo com a tranquilidade de não precisar embarcar todo mundo, convencer todo mundo de que existe um processo legal acontecendo, né? O que eu sinto, Pattoni, é que, de uma maneira geral, a gente aprendeu a se relacionar sempre com interferências. Então, a gente não se relaciona com o outro, a gente se relaciona com a nossa projeção, a gente se relaciona com o espaço que o outro dá para a gente se legitimar e para a gente pertencer ou para a gente reforçar e para a gente, principalmente, se ouvir, né? Então, a relação com o outro, ela está com bastante interferências. Então, quando você pega e fala assim, eu me relaciono com o outro e eu integro o meu conhecimento, transbordando ele, trazendo ele para fora, então a relação não é com o outro, a relação é com conhecimento, porque quando você tem um ouvido, você elabora melhor esse conhecimento. Então, claro que você está trazendo o outro, mas o que você está mesmo apaixonado é pelo conhecimento, né? E está tudo certo isso. Mas quando a gente se dá conta disso, pode ser que a gente consiga encontrar mesmo o outro, porque por mais que eu esteja apaixonada pelo conhecimento, eu sei que o ouvido, a presença, a observação do outro vai me transformar. Então, por isso que é tão bom poder colocar para fora, mas neste lugar de abertura de transformação. Aí não entra convencimento, aí não entra um debate, porque quando alguém pensa diferente de mim, essa pessoa não está me desqualificando por pensar que é aquele segundo princípio, levar para o pessoal. Peraí, você pensa de uma maneira diferente da minha, então você está falando contra a minha maneira de pensar. Não é isso que está acontecendo, isso também é uma suposição. Quando o outro mostra uma diferença, está mostrando uma outra perspectiva, que pode ser uma perspectiva sustentável ou não sustentável, dolorida e sofrida ou alegre, pode ser uma perspectiva fechada ou aberta, mas é uma perspectiva que não tem a ver com a desqualificação da sua. Então, quanto mais a gente conseguir integrar perspectivas diferentes, diferenciar as perspectivas e ter campo de
alinhamento de perspectiva, porque eu posso ter uma perspectiva alinhada ou desalinhada, mas ela tem que ser diferente da minha, porque daí, juntos, a gente amplia. Então, claro que ela tem pontos de intersecção, porque aí a gente tem uma necessidade de diálogo, né? Tem um ponto comum que nos une, mas todo o resto tem que ser diferente. É que nem um toros. Eu estou aqui elaborando gestão por toros, que é para a gente ter alguns princípios para o nosso entre presencial. Então, tem todo um caminho fora que é singular, e tem um que encontra ali no meio, que é uma parte muito menor, né? Se vocês tiverem a imagem do toros, e aonde está esse equilíbrio do público-privado, e onde está esse equilíbrio de fazer com que a minha experiência singular se diferencie no todo, porém tenha ponto de intersecção, que são os princípios. Então, para descomplicar tudo, a história é essa: a gente conversa com o outro conversando com a gente mesmo. E a gente quer fazer com que se convencer, né, fortalecer o nosso convencimento. Então, quanto mais a gente tiver consciência disso, mais a gente vai encontrar o outro para se diferenciar. E aí é uma surpresa, porque você fala, nossa, enquanto eu estou falando aqui para o outro, eu já estou mudando o que eu estou falando, porque o outro está nessa interferência positiva, né, nessa diferenciação comigo, e eu me ouvi diferente, graças ao ouvido e à presença do outro. Então, é outro modo de relação, né? É uma delícia viver dessa maneira. E também levando em consideração que as expressões são muito singulares. Tem pessoas que, muito alinhados, a expressão dessa pessoa ela vai vir com uma expressão crítica, mas alinhada, que dá um chacoalhão geral e uma abertura. Outras pessoas muito alinhadas, a expressão dela vai ser de otimismo, vai ser de movimento, de levar para o movimento. Outra pessoa muito alinhada, a expressão dela vai ser para levar uma reflexão. Outra expressão dela vai ser física, vai ser... Enfim, as expressões são muito variadas, né? Então, a gente não pode... Eu me reconheço em você, porque, né, fui professora a vida inteira e aí não paro de falar. Mas é muito bom quando você fala nessa abertura de se diferenciar e não fala para impor alguma coisa para o outro, né? O Márcio aqui levantou a mão, Márcio? Diga lá. Não, peraí, a gente não está ouvindo, Márcio. Veja aí o microfone. Não dá para ouvir ainda. Não dá ainda. Ele está aberto, estava aberto seu microfone, mas alguma coisa está acontecendo que não dá para a gente ouvir. Alguma configuração aí que precisa ser resolvida. Não que eu entenda, mas eu estou copiando aqui o que a Dídia falou. Será, Rose? Não dá para ouvir. Enquanto o Márcio resolve ali, se alguém quiser... ocupar o tempo e espaço, antes que a gente finalize. Ana, bom dia. Sim. Oi, Isa. Tudo bem? Na verdade, compartilhando uma angústia, assim, é um presente poder ouvir tudo isso, é nutridor, realmente, diante de tudo que a gente está vivendo. E eu sinto que essa dualidade, eu acho que ela nunca esteve tão clara e tão latente e pulsando mesmo em mim, né?
Então, eu estou em Minas, na casa dos meus pais, e ontem uma notícia me chamou muita atenção diante de tantas, mas foram as imagens do canal de Veneza, com os peixes, a água mais clara e os peixes voltando, né, reaparecendo, né, essa regeneração. E, ao mesmo tempo, todo esse batalhão de informação, de notícias tão pesadas. Eu estou aqui numa situação, né, que trabalhos, eu e meu marido somos autônomos, então, começando a receber nãos para muitos trabalhos, previsões financeiras do mês, né, que a gente contava, desmoronando. Meu irmão, que tem o único bar da cidade, a minha cidade tem 15 mil habitantes, era onde tudo acontecia aos finais de semana, o bar fechado, o chopp perdendo, enfim. A gente começa a ver isso tudo muito próximo, e esse mix, né, do tipo, uau, os peixes, uau, é o momento para eu me conectar, mas uau, tipo, onde está o dinheiro e o trabalho e a escola, começa tudo ruir e ao mesmo tempo tudo se reconstruir, e eu me sinto completamente perdida no meio de tudo isso, sabe? Tipo, com as emoções realmente indo e vindo, tentando manter, enfim, abrir esses espaços, ouvir, participar de grupos como esse para poder entender que do tipo existem, vamos reconstruir vamos criar um novo caminho, mas realmente é muito desafiante, porque tá tudo muito, muito latente, assim, né? Todas essas nossas criações berrando, escancaradas, assim, né? Então, é mais para compartilhar e para agradecer essa iniciativa, que realmente ela se faz muito necessária nesse momento. A pergunta é, se ninguém mais tiver dinheiro, ou se tiver dinheiro, o dinheiro parar de valer o que vale, o que vai acontecer? Mas a nossa tendência é essa, por isso controle e garantia. Se agarrar, quantas vezes eu ouvi assim, eu escolho a escola a menos pior, a escola menos pior para o meu filho, eu voto no candidato menos pior, eu opto pelo menos pior, quer dizer, a gente ainda está com o pior, só que tentando encontrar o menos pior do pior, né? Aí quando a gente começa a se liberar de tudo isso, dá um pânico, porque, na verdade, a gente já vem anunciando, todo mundo aqui, vem anunciando que está fazendo movimentos, que está mudando, que está tudo isso, mas sempre com a garantia, sempre com controle, né? Quantas vezes eu ouvi assim, você pode fazer o que você está fazendo, porque você deve ter algum controle, alguma garantia que está ali caso dê errado. Né? Não sei de onde tiraram isso, mas é o imaginário que vem, porque ninguém vai arriscar se não tem controle e garantia. Mas justo não é arriscar o controle e garantia, é reconhecer que controle e garantia é uma ilusão, e bem grande. Então, é desiludir, é sair da ilusão. E não lidar com a ilusão e desiludir, e não criar mais do mesmo, porém com um pouco diferente, porque tem garantia, né? Então, é isso, está tudo em xeque. Eu pensei nisso, né? Se por acaso essa viagem da gente para a Itália o mês que vem ela não for possível, porque se fecharem os aeroportos, se não deixarem a gente ir, a gente não vai poder ir, a gente vai fazer o quê com esse dinheiro que a gente teria para a viagem? E claro, porque para mim esse dinheiro provavelmente não vai nem valer nada, né? Pode ser que não vale nada. Então, vou ver o que é bitcoins, vou não sei o quê. E aí eu zerei e falei, não vou fazer nada, porque o que importa é força de criação e não a garantia de que se o dinheiro é isso, aquilo, está aplicado aqui e ali. Assista um filme Festa de Babette. Esse é o filme que eu recomendo, porque na Festa de Babette, um filme dinamarquês, já um pouco antigo, e ele traz essa experiência. Para mim, é o filme do momento que a gente poderia
para mim, né, se inspirar, que o que importa é ser artista nesse momento, é ser criador, né? A gente está aqui no nosso tempo. Eu acho que... Bom, Catarina aqui diz, né? Não vou abrir o microfone porque está todo mundo tossindo aqui. Não tivemos febrão, não sei se é coronas. Aqui na Holanda fecharam as escolas até dia 6. E pensou, oba, desescolarização forçada. Mas aí não, né? Mandaram currículo para os pais fazerem em casa com os filhos. E a filha dela tem 4 anos. E sim, a gente não vai largar, a gente vai fazer com que a coisa seja necessária, né? Tem gente que escreve falando assim, eu quero muito participar do Entre Presencial, mas eu estou na dependência se a escolinha do meu filho de 2 anos vai voltar ou não. Então, assim, eu ouço isso com o maior respeito, porque eu sei que isso está batendo, são os lugares que a gente se agarra, na escolaridade, na saúde e no trabalho, e a gente vai querer perpetuar isso, né? Mas vamos seguindo, a gente tem a nossa interlocução no grupo do Muda, tem interlocução entre todo mundo também, porque cada um pode ir lá pegar e acessar o número do outro e falar diretamente com o outro. Tem interlocuções por aqui. A gente tem essa sala, que é uma sala que o Muda paga por ano para o Zoom, e que ela está à disposição, caso alguém queira usar essa sala e criar outros encontros, eu coloco aqui ela à disposição. Para participar do grupo do Muda, Elza, precisa só entrar no link dele. Alguém consegue colocar qual é o link aí? Já coloca, senão eu coloco aqui o meu pessoal. E aí, se você me... 8308. Se você me manda uma mensagem, tá aqui meu telefone, tá? Se você me manda uma mensagem, eu te coloco o link do grupo. Mas, por enquanto, é um grupo como muitos outros, por enquanto ainda está essa necessidade de ficar compartilhando, trazendo opinião, perspectivas, reproduzindo, repassando informações. Ainda o grupo ainda está vivendo esse processo do WhatsApp do Muda. Mas, quem sabe, a gente logo consegue fazer isso ficar desnecessário e começa a trabalhar realmente bases que nos trazem novas perspectivas de experiência, né? Alguém, olha, já colocou aqui também. Se você entrar nesse link que a Erika colocou, você já entra no grupo. Bom, antes de fechar e encerrar aqui hoje, alguém gostaria de trazer alguma outra coisa? Olha, só uma Tem ideia. mais? Sim, fale. Não sei se é oportuna, mas pode ser que muitas pessoas que queiram ir no Entre, lá na nossa quarentena, não possam, né? A gente podia fazer bastante encontros assim, em vários horários, né? A nossa programação podia ter uma parte bastante extensa aqui. Sim, vamos fazer isso, sim. É legal. Porque perfeito. Porque o que é o Entre Presencial, né? É um momento onde todo mundo se encontra, não tem agenda programada, a gente não sabe o que vai fazer juntos e vai depender de todo mundo que está aqui. Igual o Entre virtual, onde alguém pede alguma coisa, onde alguém oferece alguma coisa. E nesse, ele vai... o campo que a gente está preparando aqui é um campo com princípios de uma gestão por toros, porque a gente vai ter que fazer uma gestão da alimentação, a gente vai ter que fazer uma gestão do convívio, são várias gestões que vão ser necessárias para poder conviver juntos, não sei ainda quantas pessoas virão. A gente vai ter que fazer uma gestão de cuidados caso o vírus
venha participar também. Então, e tudo isso vai depender de todo mundo. O que a gente vai oferecer aqui é um campo de sustentação para isso. E com esse campo de sustentação, todo mundo vai participar na criação desse processo, né? Então, sim, vamos acrescentar encontros virtuais. O nosso Entre presencial vai começar dia 29 e termina dia 12 de abril. Então, ele começa no dia do nhoque da sorte. Então, a gente começa aqui comendo o nhoque da sorte. E termina no dia 12 de abril, domingo de Páscoa, ressurreição. Se por acaso a gente sentir que estamos todos responsáveis para voltar para nossas casas sem contaminar ninguém, né? Mas a princípio é isso, dia 12 termina. E vamos fazer diariamente encontros virtuais, tá bom? Eu queria colocar também aqui que a gente tem alguns recursos, como o biomagnetismo, que é um recurso muito potente para trabalhar. Só que na nossa cabeça, a gente acaba usando o biomagnetismo como remédio alopático, que é para curar e tal. E ele tem outros princípios. O que é muito interessante no biomagnetismo é que ele pode ser feito à distância. Então, isso também já começa a mudar a nossa percepção. Porque, olha só, aqui, eu não sei se tem mais alguém, mas tem a Mônica, que é terapeuta de biomagnetismo. Então, quem quiser experimentar, pode falar com ela, porque ela faz atendimento à distância. Eu mesmo faço atendimento com ela à distância. Então, é assim. Você vai lá e marca uma consulta, um atendimento com a pessoa, com a terapeuta. A Mônica, não sei se tiver mais alguém aqui, avisa, porque aí a gente vai aumentando os terapeutas. Aí, com o seu nome, ela vai pegar uma outra pessoa, provavelmente é o filho dela, e ela vai fazer um rastreio no seu corpo, sabendo o que é que você precisa equilibrar. E o filho dela, a energia, o filho dela... a Gabi também faz, que está aqui com a Cuca. Então, também pode ser uma pessoa... a Cuca também faz, a Guida faz. São pessoas que vocês podem entrar em contato para esse processo. Então, o que acontece? Quando você está ali com uma pessoa que se dispôs a usar a sua identidade, a se identificar como você... Então, a Mônica vai usar a pessoa como antena e vai falar assim para essa pessoa, olha, agora você está no lugar de fulana de tal, está no lugar da Ana. Tá bom, a pessoa aceita, estou no lugar da Ana. E aí vai fazer um rastreio naquele corpo, perguntando o que aquele corpo está precisando. Quando ela tem já o rastreio feito, ela vai lá e vai colocar ímãs, pares de ímãs, que vão gerar equilíbrio para possibilitar do corpo se restabelecer. Então, ela vai pôr o ímã naquela pessoa que está ali deitada. E você que está lá longe vai receber esse processo, esse procedimento. Quem criou isso foi o Dr. Góes, que é um mexicano. Ele pôs um vídeo aí na rede falando que... trazendo isso, ele falou, ele é um médico, né? Ele trouxe isso. Se qualquer hospital quiser testar o biomagnetismo, é só me dar a identificação do paciente, que pode ser o nome e pode ser até o número do paciente no hospital. E eu faço esse rastreio à distância, eu faço esse processo do biomagnetismo e vocês vão ver o que vai acontecer. E eu estou aqui à disposição para isso. Não sei se as pessoas andam procurando ele, mas a princípio, a gente vai usar isso igual a medicina alopática. Vai querer que alguém te cure com a comodidade de ser à distância. Então, mas uma hora vai parar para pensar, o que é que está acontecendo? Onde está essa doença? Onde está meu corpo? Se aquele corpo que está deitado ali em outra cidade, que está recebendo os ímãs em meu nome,
Está fazendo efeito no meu corpo? O que está acontecendo? Eu acho que isso é o mais revolucionário de tudo. A gente, de repente, perceber que o que é que está acontecendo, né? E poder rever a nossa percepção sobre saúde, doença, medicina, tratamentos, etc. Então tá, fica aqui a dica, se por acaso alguém mais tiver esse recurso de fazer biomagnetismo, coloca ali no grupo para que as pessoas possam ter esse acesso a esse processo e ter essa experiência e ver o que está acontecendo, né? Tá bem, então? Ou qualquer outro, também tem outros tipos de procedimentos à distância que pode acontecer aí e que eu nem estou sabendo. Então, tá bom. Vamos seguindo, né? Então, quarta-feira que vem a gente tem um Entre. A gente pode fazer, porque a gente está tendo agora 2 por semana, o Entre virtual e o Vila 11, e a gente pode fazer o Vila 11 tanto na quinta de manhã como na sexta de manhã. Então, deixo aí essas opções. E a quântica ou bioquântica também é uma. Sim, então, todo mundo que tiver algum recurso desse, o mais importante que eu acho é a gente parar para pensar o que é que está acontecendo quando algum procedimento desse acontece e aí vai fazer a medicina tomar outros caminhos, né? Então, tá bom. Seguimos. Muito grata pela presença. Bom retiro a todos. E beijos. Estamos em contato.